Agora, na Super. Bússola do Mundo. Reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite a todos sintonizados na Rádio Super. Eu sou Eduardo Belloni, mais conhecido como Ed. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Bússola do Mundo, a qual a mentora é a pastora Ângela Valadão, do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, onde juntos temos a honra e a parceria do TDI, Teoria do Design Inteligente, que em sua grande maioria temos cientistas universitários com formação acadêmica por excelência entre doutores e mestres. E hoje, nessa edição, o nosso tema tem como quebrando o silêncio, a prevenção do suicídio, a importância da comunicação. E junto para mais uma edição, estamos com os nossos queridos convidados Mariel Marra e Ronaldo. Graça e paz, povo de Deus, uma alegria mais uma quinta-feira estarmos aqui. Apresentadores, né? Convidados não, né? Apresentadores. Eu coloquei o quê? Convidados? Convidados. Nossa, ainda bem que eu tô com uma psicóloga. Eu peço vocês para participarem conosco. Hoje a gente está aqui com a doutora Maíra Barroso. Participe conosco, tire suas dúvidas. Esse tema é um tabu, a gente precisa esclarecer e nós estamos aqui, sem sombra de dúvida, ela vai poder esclarecer tudo com você. Como é que você vai participar? Pelo WhatsApp 31987931370. Repetindo, 31987931370. O menino tá descolado, né, Mariel? Tá aprendendo com o tempo, né? Viu? Tá todo soltinho, igual forte. arroz. Mas olha aí, mande o WhatsApp. escrito. Isso aí. E também nosso canal no YouTube, né? Todos que participarem, pode participar tanto pelo WhatsApp, como também pelo canal no YouTube. Lá no YouTube você procura pelo nosso canal, Rádio Super 100.5 FM. Muito bom. E a nossa convidada é a doutora Maíra Barros. Léo, é isso, Maria? Barroso. A Barroso. Desculpa, professora, é minha professora. Ela é graduada em psicologia, ela é mestre em psicologia e doutoranda em psicologia e é especialista nesse assunto. E não só especialista nesse assunto, como em outras matérias, e é uma excelente profissional na área, que a gente tem a honra de estar conosco. E ela tem um livro que eu fiquei 6 meses pedindo ele, chama Questão do Nosso Tempo, conversa entre história, sociologia e psicologia, e ela vai estar falando mais daqui a pouco seus contatos, para quem quiserem anotar, pega caneta e papel, mas mais do que isso, a gente está trazendo um tema que para o meio cristão é um tema praticamente que é um tabu, as pessoas elas têm dificuldade de conversar com isso, mas são problemas reais que acontecem nas casas e nas famílias, e quando não é um tabu é um reducionismo, ou vai morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A gente não preocupa com a dor do ser humano, não. A gente preocupa em saber se está mandando ele para o céu ou para o inferno, como se a gente fosse Deus, né? O reducionismo é triste porque limita um problema que não é só falar do suicídio, se morreu vai para o céu, vai para o inferno, mas tem questões, tem análise, tem comportamento, e é isso que a gente vai estar conversando aqui. Outro reducionismo também, Ed, é reduzir a questão a se é demônio ou não é, né? E também tem essa questão, né, que passa por isso. Só que eu fico triste porque é uma realidade que tem alcançado as famílias, não só de processo de depressão, mas não só pastores, policiais, o pessoal da área da saúde. Então, é uma demanda que geralmente eles separam um mês para isso, né? Que é o Setembro Amarelo, se eu não me engano. Isso. Aí, de vez a gente está falando o tempo todo. Não é mas alertando, talvez, fora desse tempo, para que as pessoas comecem a ter alerta com relação aos sinais que as pessoas produzem. Porque ninguém suicida de uma hora para outra. Ninguém autoextermina de uma hora para outra. E estudando o assunto, uma coisa que me chamou a atenção, doutora, e eu queria já te dar a fala, é que o suicida é a pessoa que ele não está preocupado com a morte em si, ele está preocupado em eliminar a sua dor. A dor dele é tão grande, tamanha a dor que ele tem, que a morte é só consequência de eliminar a dor dele. Passa por aí mesmo? Perfeito. Boa noite, boa tarde, né? Ouvintes, e boa tarde a bancada. Obrigada pelo convite. Já é noite já, doutora. Já é noite? Já é 18h06. Ótimo, perfeito. Passa um pouco, sim, Eduardo, pelo desespero, né? O comportamento suicida, seja pensar na própria morte, planejar a própria morte, tentar o autoextermínio e consumá-lo, né, consumar o suicídio de fato,
passa sim por uma tentativa desesperada de acabar, eliminar não a vida, mas acabar com a dor, com o sofrimento, né? Para que alguém chegue ao extremo de tirar ou de tentar tirar a própria vida, ela está sofrendo muito. A gente jamais pode esquecer disso. E aí, já emenda com uma outra questão também, né? Quais são os principais sinais de alerta que alguém que está em risco de cometer suicídio, ela transmite? O que são esses sinais? Sim. Porque não é um processo do dia para a noite, né? Eu não acordei e vou suicidar. É um processo. Existem, né, atos impulsivos, mas a maioria dos pacientes, né, assim que eu os chamo, a maioria dos pacientes, das pessoas que estão em sofrimento e que chegam ao ponto da tentativa do autoextermínio, elas vão adoecendo de forma processual, gradativa e escalonando, né, da ideia para o plano, do plano para a tentativa, da primeira tentativa para um experimentar, né, como é que seria isso. Primeira tentativa muitas vezes falha e uma segunda até consumar de fato. É importante saber, compreender que aquela pessoa que está pensando, planejando ou já tentou, enfim, ela anuncia, ela dá sinais, ela nos diz de alguma forma ou de várias formas o que é que está se passando. Suicídio é uma causa de morte evitável. E antes de entrar nos sinais, eu queria compartilhar algumas estatísticas que são importantes, né? Do ponto de vista da epidemiologia. A epidemiologia é o estudo das doenças e dos agravos em saúde, né, nas populações. A cada ano, 800 mil pessoas tiram a própria vida, o que significa uma morte por suicídio a cada 40 segundos no mundo. Para cada adulto que suicida anualmente, 20 tentaram o suicídio, o que significa que 16 milhões de pessoas tentem se matar pelo menos uma vez a cada ano. Altíssimo. Entre adolescentes, jovens e adultos com idade entre 15 e 29 anos, o suicídio foi a segunda principal causa de morte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Essa janela qual que é, doutora? A janela de tempo de aferição desses dados, a senhora tem isso aí? Esses dados são de 2016, da Organização Mundial da Saúde, e da Carga Global de Doenças 2019. Então é recente. Extremamente né? recente. Então São dados atual. atualizados. Sim. Dados atualizados. Não é à toa que o suicídio ou a tentativa de suicídio se tornou um agravo de notificação compulsória, ou seja, obrigatória por profissionais da saúde, tanto privada quanto pública, para que a gente possa ter esta estatística. Entendi. Né? Para que a vigilância possa acompanhar, a vigilância em saúde possa acompanhar e dar, né, compilar esses dados em forma de estatística e números. O profissional é obrigado a comunicar, né, quando Sim, ele tiver sim. essa Existe questão. uma ficha de notificação, né, de agravos, a lesão autoprovocada, né, entende-se aí como a tentativa, e o suicídio consumado também deve ser, né, notificado para os sistemas de epidemiologia, né, do nosso país, para que a gente tenha isso revertido em números. A gente estava batendo um papinho aqui antes e me veio um insight quando a senhora falou, a doutora falou, a respeito, por exemplo, de pessoas que têm contato com a violência. Aí a Sim. gente colocou algumas classes aqui de funções ou de atividades. Por exemplo, o pastor, muitas das vezes ali, ouvindo situações que são, de fato, tristes, né? Que pode acontecer numa família, um caso de abuso, enfim, alguma Sim. situação que ele passou. O policial e o profissional da área de saúde. Então, o que o desencadeamento deles tomar essa decisão parte por isso, de ter tido contato com a violência? Gosto dessa pergunta. Primeiro, entender o conceito de violência, um Tá conceito introdutório, né? A Organização Mundial da Saúde categoriza a violência em 3 tipos, né? A violência autoprovocada, a violência coletiva e a violência interpessoal. Tá? A coletiva seria guerra, enfim, brigas de torcidas, né? A interpessoal, a violência doméstica, por exemplo, a violência entre, né, pessoas, e a autoprovocada, a violência contra si próprio. Estes profissionais estão em contato, estão expostos diretamente a situações de violência, né? Isso adoece. Né? Então,
muito provavelmente esse contato, essa exposição a situações de violência, direta ou indiretamente, são fatores de risco, né? Fatores de risco são fatores que aumentam as chances de alguém cometer, né, por exemplo, qualquer ato. E por contato contínuo, né? O contato contínuo. Pode ir. O contato contínuo, então. Sim, uma exposição contínua. Com essa exposição pode gerar uma doença no próprio profissional e ele aí desenvolver esse desejo, justamente porque ficou com a mente ali adoecida. E eu ia entrar no outro campo também. Não é só, eu não sei se é a hein? questão do contato social da vida dele, mas eu tenho visto que o desgosto, o desprazer pela vida, o desprazer da autoimagem, as decepções, por exemplo, estou namorando, terminei com minha namorada, porque eu acho que a gente está numa geração que não aprende hoje a ser contrariada, né? Eu acho que desde berço eu estou vendo os adolescentes sendo criados na escola que não pode ser contrariado. Pouquíssima tolerância à frustração. E aí, pouquíssima tolerância. E aí, dentro dessa pouca tolerância de frustração, eu tenho visto que tem gerado isso. E as pessoas, elas têm ido nesse embalo. Aí, eu me pergunto o seguinte, o desgosto da vida não é o potencial que leva a pessoa a fazer isso? Certamente. Quando você coloca, né, os sinais de alerta, eu vou conduzindo, né, contando um pouco essa introdução e falando de fatores de risco, crises financeiras, decepções amorosas, doenças terminais, quadros depressivos ou outros transtornos mentais não diagnosticados e não tratados, ou até mesmo pacientes já em curso de tratamento, podem, né, têm mais chances de tentar contra a própria vida. Bullying, cyberbullying, né, adolescentes totalmente expostos às redes, né, consumindo conteúdos inapropriados, sem o monitoramento de um adulto, na maioria das vezes, né, leva à insatisfação com a autoimagem, leva a uma série de dificuldades que podem levar à ideação, ao planejamento. Os próprios desafios, né, que recentemente têm sido, não tão recentemente assim, mas têm sido colocados, né, baleia azul, sim, verdade. Recentemente, as modas da internet. Tem uma moda numa rede social que a pessoa está cheirando pimenta. Pimenta, Os desodorante, aerosol, exatamente. Uma criança de 7 assim anos morreu recentemente. Pai, vigia seu filho, Exatamente. por favor. Principalmente Ajuda. o aplicativo chamado Discord. Sim. Já começa por aí, né? Sim. O tal do Discord. Esse é novo, eu não conheço não, mas depois Discord você me tem explica. sido... Hoje, atualmente, inclusive até uma quadrilha foi presa recentemente, mostrando que eles manipulam os adolescentes até mesmo para levá-los ao suicídio. Sim, sim. Tá? Então é muito sério. Pai e mãe fica vigilante em relação a esse Monitorem. aplicativo chamado Discord. Sim, são chamadas em tempo real, né? Eles fazem videoconferências em tempo real com pessoas estranhas e acontece todo tipo de atrocidade, né? Justamente e na verdade o Discord nem tem um anonimato, a gente tem fóruns na internet que garantem um anonimato e o Discord ele não tem, mas aproveitando, né, esse comentário, de acordo com o artigo 122 do Código Penal brasileiro, induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio é crime, tá? Então, é importante sabermos disso. Então, quando você está ali na internet, né, induzindo, instigando, pedindo para que, né, o adolescente transmita seu próprio, né, suicídio ali em tempo real, isso é crime, né, com pena aí de reclusão e etc. Então, a frustração, ela é esse grande vilã que muitas das vezes tem levado essas pessoas ao autoextermínio. Não somente, é um conjunto. É um conjunto. Isso. Doutora, neste mês, especialmente aqui no nosso programa, nós tivemos 2 psicólogos, né? A doutora Camila e também... Psiquiatra. A doutora Camila e o doutor Ismael Sobrinho. E eles trataram também sobre a questão do suicídio dentro da área de conhecimento deles, da psiquiatria. Agora a gente está aqui com uma psicóloga que também está tratando disso. Uma pergunta leiga, qual que é a diferença do olhar do psiquiatra para o psicólogo? Como que o psicólogo enxerga as pessoas que tentam suicídio ou até chegam a consumá-lo? O papel do psicólogo é extremamente importante, inclusive para a detecção da necessidade de encaminhamento para um psiquiatra.
que vai possibilitar um tratamento medicamentoso para o paciente. Não somente, tá? Mas principalmente uma oferta medicamentosa para tratar um quadro depressivo, um quadro ansioso ou qualquer outro quadro, né, psíquico, psiquiátrico que se faça necessário, né? O psicólogo ele tem condições de detectar quais são as alterações psíquicas daquele paciente, né? E tratá-lo em psicoterapia. E muitas vezes o paciente com comportamento suicida, ideação, né, planejamento ou tentativas prévias, ele precisa desse acompanhamento intensivo, robusto de psicólogo e psiquiatra. Precisa de suporte familiar, tá? Precisa de monitoramento, vigilância, 24 horas. Tá? Então, um não anula o outro, de forma alguma, trabalhamos em conjunto. Se o ouvinte, né, está com essa ideação, quem ele deve procurar primeiro, o psicólogo ou o psiquiatra? Os dois profissionais são indicados, né, e aptos a cuidar dessas ideias, tá? Muito bom. E aí serve um adendo para a gente da igreja, né? Não dá para tratar com superficialidade traumas e consequências que essas pessoas carregam na alma. Sim. E os pastores, muitas das vezes, têm que começar a se revestir de uma humildade. Não são deuses, não são se sentir como deuses na vida das pessoas, se tratar com humanidade, entender o grito das pessoas, o grito do silêncio e passar a tratar e encaminhar para esses profissionais. Não querer exercer o papel a que não é profissão de psicólogo e psiquiatra sem ser, né? Sem ser. Esse que é o grande problema, porque o que acontece? Tem um agravamento, doutora, sobre essas questões, quando junta com a esfera religiosa, não vou dizer nem que seja um surto, mas mistura a compreensão religiosa da pessoa a essas tendências. Como que a gente faz esse caminho aí para separar e a família entender quando é uma coisa e quando é outra? Por exemplo, um exemplo prático, a pessoa, às vezes, ela está numa igreja que é muito fundamentalista e ela está lá recebendo, e aí fala assim, vai ser curado, aí faz isso, é demônio, não é? Aí tira a esfera dessa pessoa, ela chega para casa e a família, às vezes, não quer tratar porque tem essa orientação aqui da igreja, mas não quer ser tratada de um profissional que precisa ser tratada. Tem como a família que não está vivendo isso detectar para fazer um tratamento? Ou é difícil? Precisa de uma compreensão maior social? Não precisa de compreensão maior, nenhum tipo de treinamento ou formação para se detectar o sofrimento do outro. Basta empatia, basta sensibilidade, basta acolher, né, esses sinais que quem está sofrendo vai dar, seja de forma escrita nas redes sociais, né, seja de forma a lamentar, talvez em casa, um cansaço, uma possibilidade de desistência, né? Olha, não aguento mais, acho que não vale mais a pena, né? Não vale a pena estar aqui, talvez a minha vida não seja tão importante assim. As pessoas dizem, era melhor que eu não estivesse aqui, eu gostaria de dormir e não acordar mais. Ou para que eu nasci? Talvez o sinal, então, não seja tão claro, né, doutora? Tem algumas pessoas que não dão esses sinais claros. Há uma minoria silenciosa, há uma minoria de pacientes silenciosos, né? Mas eu não acredito que seja algo tão surpreendente assim. É porque a pessoa se isola. O comportamento muda. Não tem como a pessoa estar junto. Um conjunto de alterações comportamentais, né? Então, às vezes, a pessoa que era uma pessoa ativa, trabalhava, vida social ativa, ela se retrai, ela está mais triste, ela está mais isolada. Eu pergunto isso, doutora, porque especialmente dentro da igreja, e eu acho que mais ainda lá nos Estados Unidos, nós vimos alguns casos de pastores que ninguém esperava que eles cometessem suicídio. Sim. E isso surpreendeu a todos, porque diante da comunidade de fé, eles estavam ali, exercendo o seu ministério, estavam alegres, estavam ativos, e de repente todos foram surpreendidos com a execução, né? Sim, a consumação. Isso. E, então é isso, por isso que eu pergunto, nem todos dão sinais. Todos dão sinais. A questão é que me parece que tem algumas pessoas que têm uma certa habilidade de mascaramento social. Entendi. Né? Talvez ali, quando esse pastor chega em casa, né, ali no silêncio do seu sofrimento, ali com ele mesmo, ou talvez para as pessoas mais próximas, mais íntimas, ele possa ter dado alguns sinais, mas até, né, no processo de ideação até a consumação, ele estava ali, né?
como você mesmo disse, exercendo suas funções com uma máscara social de que está tudo bem, mas por dentro talvez ele já não estava aguentando mais. Talvez não, com certeza. Com certeza. Né? Sobre esse avanço, e aí eu vou falar progressista, que está em pauta, a gente vê em outras nações a liberação do uso de drogas, e aí mudando um pouquinho, só o nicho daquilo que nós estamos conversando. Mas a gente vê a liberação do uso de drogas e eu creio, imagino que a senhora tem muito mais substrato para nos informar sobre isso, que o abuso dessas substâncias, elas conduzem também a esse desejo, a essa consumação, não é isso? A gente tem tanto o indivíduo que pode estar sofrendo e faz o uso e o abuso da droga para tentar amenizar esse sofrimento, quanto aquele paciente que faz o uso abusivo do álcool e da droga e que passa, né, por questões ali de próprios a esse uso nocivo e abusivo, uma trajetória e um caminho que pode levar, né, ao autoextermínio. Doutora, no início do nosso programa, a senhora mencionou aí dados a respeito dos adolescentes, né, de 15 a 29. Qual que é a estatística? 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda causa de morte. A segunda causa de morte. Ou seja, muito dentre sério. todas as causas de morte possíveis, por todas as doenças e todos os agravos, né, o suicídio foi a segunda. Eu faço essa pergunta, assim, esse comentário porque até é de conhecimento, acho que de um grande público, que o filho de um escritor evangélico, ele tinha um comportamento de se cortar. Ele se cortava, automutilação, né? Ele tinha esse comportamento Nas escolas prévio. tem acontecido direto. Até que, em dezembro de 2018, esse menino, ele cometeu suicídio. Eu não vou aqui mencionar a forma, né, que ele Eu acredito cometeu. que eu sei, conheça o caso. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção e perguntar para a senhora é isso. Esse comportamento de automutilação, ele necessariamente é um sinal de uma pessoa com tendência suicida ou isso não tem nada a ver? Necessariamente. Talvez alguns profissionais possam discordar de mim, Uhum. mas minha prática clínica tem demonstrado, não só a prática clínica, né, mas esse tempo aí de formação tem demonstrado que o fato do paciente já passar, né, para esse ato, né, passar ao ato, sair da ideia e do planejamento e já passar a um ato de se machucar, né? Caso não haja intervenção, tratamento, né, um redirecionamento para esse sofrimento, esse paciente vai escalonar. O que eu digo escalonar? Ele vai passar, né, talvez de um corte mais superficial para um corte mais profundo, talvez dos pulsos, antebraço para a parte interna das coxas, e ele vai experimentando, né, e ele vai testando, tá, no próprio corpo os seus limites. Tá? E é interessante porque também a Organização Mundial da Saúde vai colocar como tentativa de autoextermínio qualquer ato intencional ou não contra a própria vida. Por que intencional ou não? Porque às vezes aquilo que começa como uma forma de alívio, com todas as aspas de sofrimento, escalona para um bom. Isso não é suficiente. Eu preciso, né? Essa dor não está saindo, não está. Então, a grande preocupação, né, o que acho que a oportunidade de estar aqui hoje, né, e poder usar o canal de comunicação de vocês para dizer de forma clara, objetiva e responsável, é que nós nunca, jamais podemos subestimar nenhum comportamento contra a própria vida, contra a própria integridade. Seja um arranhão que o paciente ou que o indivíduo cometeu contra si mesmo, ou seja, né, enfim, uma tentativa mais grave, todas elas necessariamente precisam e devem ser olhadas com o mesmo cuidado, com a mesma sensibilidade, né, independente da proporção, porque não é incomum, inclusive entre profissionais da saúde mental, que determinadas tentativas sejam desconsideradas. Ah, mas se quisesse mesmo, tinha feito de forma mais grave. Isso é muito sério. É um mito isso mito, também, né? né? Falar, quem quer Quem suicidar quer mesmo faz.
Gente, por favor. Não é né? assim, né? Não é assim, não pode ser assim, né? A gente precisa ter uma sensibilidade e entender que aquilo é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. É o chamar a atenção, né? Tem pergunta aí, Ronaldo? Tem, sim. Nossos ouvintes aqui, muitas participações. Que ótimo. Algumas ainda vão ser desenvolvidas, elas estão escrevendo aqui, mas o Sérgio, ele manda, perguntando para a senhora, para a doutora, da seguinte forma: se há um índice ou se há um levantamento de estatística sobre a depressão entre as pessoas que estão num contexto eclesiástico e que não estão num contexto eclesiástico, se você tem esse conhecimento dessa informação. Eu não tenho precisamente essa estatística diferencial, mas nós temos no mundo atualmente 338 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Né? Então, certamente, a depressão é uma das principais causas de incapacidade, né? Anos vividos com incapacidade e até mesmo de mortalidade. E como eu estou com uma professora de psicopatologia, é ciência. É exatamente isso. E dentro dessa questão da psicopatologia, depressão é química, é Isso, corpo, isso. não é demônio, né, Mariel? Não, mas ele tá falando pra mim como se eu defendesse isso. Não, eu não defendo isso não. Eu só tô falando, não é porque se tem um senso comum, infelizmente, limitado, reducionista, que pensa dessa forma, e muitas das vezes a depressão é química, ciência, é corpo, não é isso, professora? Sim, alterações de funções psíquicas. Você pode falar um pouquinho, elementares. antes da gente terminar esse bloco, a forma científica da depressão, Sim, dentro sim. da psicopatologia? Sim. Só para a gente fechar? Quadro depressivo, né, quadros depressivos, transtornos depressivos, prescindem de critérios diagnósticos muito específicos, né, o que a gente chama de alterações de funções psíquicas elementares, ou seja, alterações do humor, da vontade, do sono, do apetite, né, da atenção, da concentração, da afetividade, ou seja, são muitos, né, sintomas e sinais que se agrupam para que a gente possa identificar, né, esse quadro. Não é frescura. Isso, né? falta de vitamina D. Por aí vai. Eu lembro da aula, eu lembro. Ué, tem isso? Falta de vitamina D? Tem falta de Tem vitamina D. isso, doutor? Tem associações. Associações, gente, não são causalidade, tá? É que Aham. tem quando você estuda indivíduos deprimidos e compara com indivíduos não deprimidos, né? Déficit de vitamina D pode Olha, ser, interessante, pode eu não sabia aparecer, disso. mas não como causa, por Isso. favor, tá? Então, Mas tome déficit de sol. serotonina, Tome sol, Isso. isso. Gerar déficit de vitamina D. serotonina, né? Dopamina e outros, Eu né, ia falar dopamina, mas eu fiquei assim, sabe quando você fica assim, com medo? Mas é Bacana, isso. muito A gente bom. está terminando agora o primeiro bloco e a gente volta com a participação dos ouvintes e Temos perguntas aqui. com mais perguntas, beleza? Um abração, pessoal. Segundo bloco daqui a pouquinho, um minutinho. Que tal incluir a leitura em sua rotina e transformá-la em um hábito? Os melhores livros cristãos você encontra na Seara Livraria. Livro para todas as idades, bíblias, devocionais, material de estudo, tudo para te ajudar a se aprofundar na palavra e nos ensinamentos de Deus. Na Seara Livraria você encontra também roupas, brinquedos, artigos de papelaria e diversas opções de presentes para abençoar a vida daqueles que você ama. Além de comprar na loja física, que fica na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, você pode também comprar através do site searalivraria.com.br e receber em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Acesse o site da Seara ou entre em contato pelo WhatsApp 31 9 8793-6115 e conheça as principais promoções da Seara Livraria. Seara, mais que uma livraria, um ministério para edificar a sua vida. Seara. Rádio Super. 18h31, voltamos, segundo bloco. Um prazer estar com você aí, ouvintes da Rádio Super, e tem uma novidade para vocês. A gente está indo para São Paulo, lá no Congresso Internacional do TDI. E graças a Deus foi tudo vendido, tá tudo lotado. E a gente vai vir com novidades lá de São Paulo, lá com o Tio Nico e Companhia Limitada. Aguardem as próximas edições. Nico, explica isso aí. O Tio Nico e o Nicodemos. Nicodemos Nicodemos. Lopes, muito bom. A gente vai ter algumas participações aí, a gente está agendando
dentro da Razão e Fé, porque o nosso lema do programa é: a ciência não contradiz Deus, Deus é o criador da ciência e a verdadeira ciência anda lado a lado com as escrituras. Mas hoje a gente está com a nossa, eu falo, nossa professora é ótimo, né? Não sai, Maíra. Não deixe de ser. Nós estamos com a nossa psicóloga, mestre, doutora, especialista, e tratando um tema muito relevante no sentido do silêncio, né? E a comunicação para a gente entender o suicídio. Tem participação, hein, Mariel Ronaldo? Participação? A participação ela é bem peculiar, então vai ser feita no privado, né? É uma situação mais delicada. Maria, pode trazer pra gente. E você tem participação? E aqui tem. No YouTube aqui tem a Conexão da Alma, ele diz assim: eu já acompanhei no hospital pessoas com tentativa de suicídio, já percebi que alguns profissionais da saúde atendendo pessoas nessa situação com certo desleixo. Por que isso acontece? Esse é ótimo. Essa é a pergunta do milhão, né? A clínica do suicídio é uma clínica de altíssimo risco. Né? E eu não sei dizer se todos os profissionais de saúde estão dispostos, não é? Ou têm condições, capacitação, informação suficiente para conduzir, para tratar. Altíssimo risco por quê? O paciente está no fio da navalha o tempo inteiro, né? Literalmente. Ele pode reagir ali de uma forma... Ele está na corda bamba, né? Ele está desenlaçado com a vida. Então, a qualquer momento, a gente pode perder esse paciente. Ou ele agrediu o profissional de saúde também? Não digo de agressão física, mas, por exemplo, tem muitos pacientes de risco no consultório. Entendi. Então, existe uma disposição para esse paciente que é diferenciada. Né? É uma clínica que você precisa estar muito vigilante, todas as intervenções elas precisam ser muito calculadas, né? Existem orientações específicas, protocolos de tratamento específicos, né? E é uma clínica do limite mesmo, é como se o paciente estivesse realmente no limite o tempo inteiro. Então, eu de certa forma, não que justifique, mas eu compreendo a dificuldade, né, em se aproximar ou lidar com aquela pessoa que está tão desenlaçada, que pode ir a qualquer momento. São gatilhos mentais, né? A qualquer momento isso pode disparar. Sim. Entendi. Eu queria para uma pergunta prática, até a Silvana, ela é uma ouvinte nossa, ela falou aqui, e eu vou tentar sintetizar com uma pergunta prática. Eu não tenho preparo. A pessoa chegou perto de mim, eu estou, às vezes, ou na igreja ou fora da igreja, a pessoa chega perto de mim, está no ato e está no desespero. O que eu faço? O que tem um mecanismo, ou não tem uma fórmula mágica da paz nesse sentido assim, mas o que é o ideal em fazer quando essa pessoa chega? Não dá gatilhos, igual o Mariel falou, não vai, não faz. Como que acolhe? Tem técnicas para isso? Essa pergunta é para mim também. Eu que sou da área do direito, eu não saberia tratar e acolher uma pessoa que está naquele momento. Sim, no desespero sim. ali. Acho que talvez uma primeira pergunta possa ser: você faz acompanhamento psicológico, psiquiátrico? Tem alguém da sua família com quem eu possa entrar em contato nesse momento? Ou algum profissional que já te acompanha para que a gente possa acionar? Se não, encaminhar ou até mesmo acompanhar naquele momento essa pessoa até o serviço de urgência em saúde mental mais próximo. Né? Nós temos o Sersans, CAPS em Belo Horizonte e temos outros serviços, né, de urgência psiquiátrica, enfim, que podem e devem ser acionados nesse momento. Né? A gente não perca essa janela de oportunidade de ajudar e de dizer: olha, você não está sozinho, tem solução. Uma outra coisa que eu quero dizer para quem está escutando a gente: tem solução, tem tratamento, é possível, né, não mais sentir vontade de tirar a própria vida, é possível. Né? Então, procure ajuda especializada. Às vezes a gente encontra a pessoa que está ali naquele momento querendo cometer suicídio. Sim. E aí a gente não sabe o que diz para aquela pessoa porque ela está, digamos, fora de si, né? Sim, nesses casos, gente, a intervenção ela é um pouco mais objetiva e direta. Se a gente puder, de fato, conter fisicamente, né, e impedir que essa pessoa, de fato, passe ao ato, sem sombra de dúvida. Mas sabe né? o que eu vejo também, a gente falando aqui, que não vejo muito, né? Principalmente a gente que está
A gente hoje tem um nicho de liderança da igreja, né? Graças a Deus Deus tem dado essa confiança para a gente, mas é muito pouco falado em cursos nas próprias comunidades, como prevenção do suicídio no lar, na casa, como se um tema fosse místico, não existisse isso. Exato. É algo que a gente poderia estar trabalhando Interessante, com as Ed. igrejas. É uma boa ideia. Porque- Semeia essa semente aí. Das pessoas que quiserem convidar a Bússola, estamos aí, pessoal. Se vocês convidar, a gente está indo. E posso aproveitar já para divulgar, Pode, né? divulgue. O meu curso, Manejo Clínico, Prevenção do Suicídio, já está nas minhas plataformas, né? Pronto. Para todos os interessados, né? Que tenham familiares, profissionais da saúde, né? Enfim, todos vocês, né? Se Quais quiser são as colocar- Tenham plataformas? interesse. Eu vou O Instagram. passar o Instagram, que é Pode já passar e a doutora gente passa no Maíra final Psi, também. e lá vocês encontram todas as informações, tanto para agendamento de consulta, supervisão clínica, cursos, livros, tá tudo lá. Vale Ótimo. dizer que é a única especialista. Hoje a Da única, assim, área. na cidade que eu sei, que eu tenho conhecido e pesquisado, ela é a única especialista que trata isso justamente por causa da psicopatologia, Sim. e ela trata de forma científica. Muito bom. Nós temos duas perguntas aqui. A primeira é do nosso ouvinte Everton. Ele pergunta onde ou como a pessoa ela chega ao estado de depressão psicótica. Então, é uma primeira pergunta. E uma outra pergunta minha é sobre tendo conhecimento dentro da família sobre alguém deu indícios a respeito dessa situação de autoextermínio, qual que é o nível de divulgação que a gente deve fazer isso entre os familiares para o tratamento? Ou seja, até quem você vai conversar para pedir ajuda sobre essa situação? Ótima pergunta, eu vou começar Tá por bom. essa, tá? Tá De ótimo. trás para frente. Se for adolescente, os responsáveis legais, principalmente, né? Quem for responsável legal por esse adolescente. E um outro mito é que o paciente que é adulto, né? Se ele não quer, entre aspas, tratamento, não há nada a ser feito. Mentira. Né? Uma vez que tem alguém tentando contra a própria vida, ela precisa ser impedida. Ela já não é mais responsável, Aí né? seria a Pelos internação próprios compulsória? atos. Eu não digo a internação compulsória, porque hoje a gente já tem os dispositivos substitutivos em saúde mental em Belo Horizonte, que tem a hospitalidade noturna, que é uma forma de internação, né, em que o paciente vai ficar o tempo necessário até ele sair da crise, né, e poder ser liberado para casa, tá? Sem que seja... porque o termo compulsório é quando há determinação judicial. Sim. Tá? Neste caso, não se aplicaria. Tá? Mas acionar todas as pessoas possíveis e todo mundo que puder, de fato, ofertar ajuda, presença financeiramente para tratamentos e etc., né? Mas para que todas as pessoas estejam, as mais próximas, pelo menos, né? Dispostas a ajudar, estejam cientes e que possam se dirigir, né, a quem está em risco com muita delicadeza, né? Não é para dar sermão, não é para dizer, olha como você é ingrato, você tem tudo na vida e está querendo tirar a sua vida. Não se trata disso, né? É dizer, estamos aqui, você não está sozinha, a gente vai te tirar, né, dessa situação e etc. Sobre a depressão psicótica... Isso que você falou rapidinho, doutora, é interessante demais, Mariel. E fica um adendo aí para os ouvintes, nesse detalhe dessa informação, ela vale ouro. Não é para gente, que a gente tem essa mania, muitas das vezes primária, de ter esse problema e virar e falar assim, olha, não, frescura, não faz isso, não faz aquilo, acolhe. Primeiro passo é acolher, fala o que você está precisando, o que eu posso ser útil para você. Exatamente. Ou então demonstrar para o seu familiar ou para o desconhecido que ele é amado, que ele é importante, que ele faz falta. E aí, doutora, me corrige, muitas das vezes o suicídio, eu sei que é o autoextermínio para livrar da dor, mas muitas das vezes é uma dor que muitas das vezes é covarde, porque a dor fica para os parentes, fica para os familiares. Porque a lembrança fica para os familiares, porque gera toda a família. A família vai se sentir por muitos anos fracassada de não entender o que aconteceu com ele. Então a gente tem que entender que esse vínculo de relacionamento, esse vínculo que a gente precisa buscar, não é o primeiro olhar de falar e condenar, é de acolher. E logo em seguida começar a tomar as providências. Exatamente. E eu te interrompi com a depressão, que a senhora ia responder patológica. Deixa ela só... Pode ir. Depois a gente tem uma participação que a Clítia, que está aqui na gestão aqui do nosso
da nossa mesa, ela vai trazer aqui. Tá. Pode só responder a questão Psicótico. do psicótico da depressão. A depressão psicótica é o quadro de depressão que nós já conhecemos, né? Que caracterizado por tristeza, apatia, falta de sentido na vida, desesperança, cansaço, falta de energia e etc., somada a esse quadro os sintomas psicóticos que são alucinações e delírios. Tá? A pergunta é como alguém chega, né, neste quadro. Na verdade, a pergunta como é qual é a causa. Quando a gente fala de transtornos mentais, nós não temos uma única causa, nós temos um conjunto de causas, uma multideterminação. Transtornos mentais são multicausais. Então, a gente tem predisposição genética, fatores de risco, fatores ambientais, sociais, econômicos, tá? Que, somados na história daquele indivíduo, podem, né, desencadear, né, fatores também de predisposição e desencadeamento, podem desencadear esse quadro muito específico, que é também muito grave. Índice de suicídio entre pacientes com depressão psicótica é muito alto. Lídia, você? Eu vi que comentaram a respeito dos enfermeiros, né, com pessoas que cometem suicídio. Percebendo, né, alguns enfermeiros também, né, no cotidiano de vida médica que tenho, alguns enfermeiros, né, a área da enfermagem, não estão preparados para pacientes que tenham crise de ansiedade, sabe? Depressão. Como é que pode ser tratado isso, né? Não sei com que olhar que pode ser percebido. A gente vê um despreparo, na verdade, dos enfermeiros em relação a isso, sabe? Em relação a crise de ansiedades dentro do próprio hospital. Olha aí, a participação da nossa ouvinte, né, falando mais uma vez sobre a falta de preparo. Não é só na questão do da profissional comunidade, de saúde, né? né? Em todos os lugares a gente está vendo que tem uma falta de informação, né, na realidade, né? O psicólogo hospitalar seria o primeiro socorro, mas acho que não está tendo muito por aí, não. Nem sempre a gente tem o psicólogo hospitalar à disposição, né? O enfermeiro, a enfermeira são os profissionais de linha de frente, eles estão ali na assistência direta com o paciente na maior parte do tempo e precisamos formar esses profissionais. É possível formá-los, capacitá-los para lidar com questões psíquicas, psicológicas no ambiente do hospital geral, né? Talvez aquele enfermeiro que tem mais trato com a saúde mental ou tem experiência na saúde mental, ele saiba manejar, mas de modo geral, no hospital geral, não. Convido para o curso, gente. Fica uma coisa muito interessante também. Da saúde, né? Poderia também, né? E aí fica um adendo que a gente está tendo. Eu até tive com um amigo seu. Você tá cheio de adendos hoje. Eu estou repetindo, estou redundante. Fica um alerta nesse sentido que eu tive com um vereador, um amigo seu, lá da Assembleia. Fica para os vereadores da Câmara, para eles entenderem também, começar a fazer um projeto de lei. Né? Investir também no projeto de lei com conhecimento. Até quero perguntar, passando um pouquinho à frente do pastor Ronaldo, que já tem uma participação ali, mas eu quero perguntar para a doutora a saúde mental aqui em Belo Horizonte, doutora, porque a senhora comentou aqui do Sersans, a gente sabe do dilema do Hospital Galba Veloso, né, que já há alguns anos já está inativado, está com uma pequena parte lá, né, atendendo. Como é que está essa situação em Belo Horizonte, especialmente no atendimento de pessoas com ideação suicida? Temos uma boa notícia, né? Essa semana recebemos recurso, bons milhões aí de recursos para investir na saúde mental de Belo Horizonte, para equipar melhor os dispositivos substitutivos de assistência à urgência em saúde mental. O que atende ao estado inteiro, né? Sim, na verdade, o Galba atendia, né? Outros, região metropolitana e outros estados, mas a lógica do SUS, né, é territorial, ou seja, cada município, a depender da quantidade de habitantes, deveria receber, né, um centro de atenção psicossocial ou um centro de referência em saúde mental para a sua população. Tá?
a depender do contingente populacional, você tem dispositivos que funcionam durante o dia, e em cidades, né, capitais de maior porte, nós temos os 24 horas. Aqui em Belo Horizonte, em todos os distritos sanitários, ou seja, em todas as regionais, nós temos os Sersans álcool e drogas, para tratamento de álcool e droga, e temos 3 infantos juvenis. Então, é importante saber, né, que tem esse fluxo, tanto dos hospitais, né, públicos e privados. Após tentativa de autoextermínio, o paciente deve receber em até 24 horas assistência psicossocial. Que bom, boa notícia então que estamos Doutora, com isso nossa aí. ouvinte, a Thaís, ela pergunta se o quadro de autoextermínio, ele é genético, né, no sentido de se tem alguma influência biológica. E eu vou ainda um pouco além. As impressões intrauterinas, a gente falou isso no último tempo que a gente teve aqui com o Ismael. Que a pessoa, ela recebe nesse período, ele pode gerar esse desejo no futuro? Interessantíssima essa pergunta. Ter casos de suicídio na família é fator de risco? É fator de risco. Fator de risco. Mas do ponto de vista biológico, é interessante pensar que nós, seres humanos, somos programados para sobrevivência. Concordam? E não para destruição, para autodestruição. Né? O ser humano, ele tem esse instinto que é gregário, né? Ele se agrega e ele sobrevive, ele faz de tudo para sobreviver. Se o estúdio aqui mudar, todo mundo vai querer nadar e respirar. Exatamente, né? Todo o nosso sistema nervoso central, ele é programado para nos manter vivos. Tá? Essa ideia de autoextermínio é o que o Freud chamava de ego distônica, ou seja, ela é contrária ao nosso instinto humano. Nosso instinto é sobreviver, é fuga, luta, fazer o máximo possível para se manter vivo e perpetuar a espécie. Por isso, só um cérebro adoecido pode pensar em autoextermínio. É muito importante, né, entender que este cérebro que está pensando dessa forma, ele não está no seu funcionamento saudável, no seu funcionamento adequado, digamos, normal, entre aspas. Por isso ele precisa ser cuidado, para que ele volte ao seu estado, né, de luta pela vida, luta pela sobrevivência. Né? Do ponto de vista das impressões intrauterinas, o bebê é extremamente sensível ao que se passa no mundo externo. Tá? Mas a gente não tem nenhum estudo que indique, né, que, por exemplo, uma mãe que tenha tentado autoextermínio grávida, que isso possa passar, né, de forma hereditária. Porque predisposição genética é uma coisa, hereditariedade é outra. Hereditariedade necessariamente passa de pai para filho. Então, a gente não trata, né, o suicídio como hereditariedade, mas a gente trata como uma predisposição genética, por exemplo, para alguns transtornos mentais que podem culminar na ideação ou no autoextermínio, na tentativa. Eu tenho aqui um testemunho maravilhoso da nossa ouvinte. Ela fala que ela teve um assalto e que depois ela perdeu, né, ficou sem chão, mas que ela foi tratada por uma psicóloga e que foi curada pela honra e glória do Senhor, e ela trata o profissional da psicologia como um presente de Deus para ela. Olha que maravilha. Que coisa boa. Ela foi tratada, sofreu um trauma, passou por esse né, com essa angústia, essas situações todas, foi tratada pelo profissional de psicologia e hoje ela está aí livre para honra e glória. Qual que é o nome dela? Honra e glória do nome do Senhor. E deixa eu ver aqui, o nome é Sara. Que bom, Sara. Obrigada por compartilhar. Ivânio está falando também aqui, família toda está vendo. Obrigado, senhor Ivânio. Ivânio, isso chegou uma pergunta, infelizmente, além do despreparo para os pacientes nesses quadros, muitos desses profissionais também têm assistido e não sempre acontece para acolher a pessoa, né? Stephanie tá falando e a Conexão está perguntando assim, como que a igreja pode ajudar as pessoas que atravessam por esse quadro? Então, é um tema que a gente trabalhou praticamente o mês todo reforçando isso. A gente tem que parar também com o mito de achar que igreja é pronto-socorro e hospital. Não, hospital é hospital, igreja é igreja. A comunidade cristã, ela tem que viver saluda e saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber os limites, não é isso, Mariel? Do que o pastor faz, aconselhamento pastoral, do psicólogo. Cada um no seu quadrado, né? Dentro do seu quadrado, e eu sugeria curso.
invista em profissionais, chame profissionais capacitados para poder falar para o seu público, falar para as suas ovelhas, para todos que estão envolvidos a ter esse preparo, porque é muito triste a pessoa passar por esse problema e passar sozinho, sendo que a igreja é esse chamado, ou costumo dizer às vezes, essa comunidade terapêutica, no sentido de um estar com o outro auxiliando a melhorar. Na Igreja Batista da Lagoinha a gente tem o Telefone da Paz, que eu acho que é um dos principais canais de comunicação com quem está naquele momento com ideação suicida. Agora, fora da igreja, até pergunto para a doutora Maíra, o Centro de Valorização da Vida, isso tem algum resultado? CVV, né, que é aquele telefone que as pessoas ligam, né, para desabafar, para conversar. Sim. Tem resultado isso, eles doutora? são treinados, né, para encaminhar essas pessoas para tratamento, para procurar o hospital mais próximo. Gente, se não tiver, né, um centro de urgência em saúde mental próximo, qualquer hospital, qualquer emergência, pronto-socorro, UPA, procure. Né? Procure ajuda, peça ajuda para o vizinho, para a família, peça. Né? Não sofra sozinho, não sofra em silêncio. Tá? Muito bom. Ronaldo? Nós temos participação, doutora, mas como foge do assunto, a senhora tem a liberdade de querer abordar ou não. Ok. Tá? Nossa ouvinte, ela pergunta assim, olha, eu gostaria que tratasse sobre o assunto de mães narcisistas. Então, assim, Eu não pude. Eu A gosto disso. A gente tem que fazer um tema sobre narcisismo. Vai ser o Ismael. O Ismael vai falar de líderes narcisistas. Isso. Aí eu vou precisar voltar, né? Outras vezes, para poder dizer de outros temas. tá ótimo, vai voltar sim, sem sombra de dúvida. E eu queria deixar esse adendo sobre isso. Eu queria que os ouvintes pudessem deixar também nos comentários, no YouTube. Deixe suas participações, deixe comentário, deixe sugestão de tema, para que a gente possa ter essa interação. A gente vive num mundo moderno que a gente é medido por like, né? Infelizmente, a gente é medido por views. Então, a continuidade do Bússola do Mundo não é que depende disso, mas você pode colaborar com a gente, compartilhando, divulgando e até mesmo a profissional, levar uma profissional competente. Não é que a gente está divulgando, não ganha cachê, não é dinheiro, mas é a questão de ter a competência de trabalhar o reino de Deus com qualidade. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que ser cristão é ter ciência e ter conhecimento, porque dentro das escrituras está escrito honrar a Deus com toda a sua força e todo o seu entendimento. Professora, a gente está caminhando para o final e eu queria te deixar assim à vontade para a senhora dar suas considerações finais, mas dentro das suas considerações finais deixar uma palavra de acolhimento ou de incentivo para essas pessoas e como que elas podem fazer. E a senhora falou uma coisa que me marcou muito hoje, que há esperança, a vida não termina, a gente luta por ela. Então quero te deixar à vontade aí nesses finais aí. Reforçar, né, o que já foi dito. Procure ajuda profissional, especializada, capacitada. Peça ajuda aos familiares. Não sofra em silêncio. A sua vida é importante. E reforço ainda mais, né, dentro da experiência clínica com pacientes, né, com comportamento suicida, isso é tratável, é evitável. Você não precisa chegar às vias de fato. Né? Não precisa. Né? Familiares, atentos, fiquem atentos, né? Não julguem, não briguem, tá? Acolham, é sempre diálogo, afeto, sensibilidade, lute pela vida, né? Eu sempre digo que o psicólogo que trabalha com a clínica do suicídio, ele luta pela vida do paciente até que o próprio paciente possa lutar também pela própria vida. Né? Quem está com esse nível de sofrimento não consegue lutar pela própria vida. Não é porque não quer, não é possível, não consegue. Então a gente luta pela vida do outro até que o outro possa lutar. Muito bom. Glória a Deus. Mariel? Eu gostaria de perguntar à doutora Maíra a respeito, voltando à questão da família, sabe? Porque um pai tenta suicídio, a mãe tenta suicídio, e se isso, de alguma forma, influencia o filho? Quando
tem um autor interessantíssimo. Antes da senhora responder, mas que família é essa, meu filho? Não, preciso daquele entender o que que tá escritor acontecendo que eu com essa acabei de família. falar, que o Exatamente. menino conseguiu Sim, suicidar. ele Mas a mãe já, consumou e a ele mãe já tentou havia tentado recentemente. e o Ele pai tentou tentou recentemente. recentemente. Obrigado aí, só pra me Então, entender. é Obrigado. algo real. É algo real e muito trágico, né? Quando uma pessoa se mata, pelo menos 6 pessoas morrem junto, no sentido de quem fica. Né? É uma dor, acho que faltam palavras. Né? Então, a família, né, quando uma família inteira tenta contra a própria vida, óbvio que foi uma sequência, né? Não foi todo mundo ao mesmo tempo, não foi coletivo, mas né, o suicídio consumado do filho desencadeou, né, a falta de sentido. Para a mãe, por que viver sem meu filho? Né? A mãe já havia tentado 5 vezes Sim, antes. parece que tinha um quadro de Sim. transtorno mental, Sim. né, importante. E um ponto, né, não sei se eu poderia me atrever a dizer, mas procurem profissionais qualificados em relação a diagnóstico dos transtornos mentais. Ele é Um coletivo, diagnóstico equivocado, né? ele pode culminar num tratamento inadequado e ineficaz. Sim. É possível evitar, né? Desde que você tenha condições de entender o que é que se passa de fato ali dentro, né? Olha aí, tem jeito. Tem É essa jeito. mensagem que a gente tem que deixar Caminhando no para o né? final, porque a gente tem a Voz do Exatamente. Brasil hoje. 2 minutos, eu queria deixar, como a gente é uma rádio cristã, queria deixar a passagem que todos conhecem: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que a espiritualidade junto com a ciência, os dois andando lado a lado, você vai conseguir ter um desempenho melhor na sua vida de fé, na sua vida de comunidade, na sua vida com os irmãos, com a família, e buscar resgatar esse sentido de Deus na sua vida faz toda a diferença para toda a sua família. E muito importante, você que está passando ou vai passar por isso, você pode ser prova viva para ajudar outras pessoas. Então, se você tem isso, ou se você viveu isso, seja uma pessoa voluntária nesses centros que a gente acabou de falar, para você poder auxiliar as pessoas que estão vivendo isso. Às vezes você está vivendo isso ou passou por isso, e às vezes não tem propósito. O seu propósito é auxiliar essas pessoas, porque você viveu na pele essa dor. E é aquilo que eu digo aqui: Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Um joelho no chão faz diferença e muda o mundo. Instagram, Ronaldo? E exatamente, eu quero deixar aqui o Instagram da doutora, porque muias pessoas pediram. Tá, que ótimo. Eu repliquei aqui alguns no nosso WhatsApp, mas eu vou colocar aqui. É DR Maíra. DRA, DRA. de doutora. Doutora Maíra PSI. Então, @DRA Maíra PSI de psi, né? Ótimo. Então você pode procurá-la. Nos atendimentos psicológicos, ela vai estar lá à disposição. Eu e Mariel, como pastores, também estamos à disposição. pr.ronaldo_júnior. E o Mariel? meu é @MarielMarra. Isso, todo mundo dos pastores estão lá na Igreja Batista da Lagoinha. Você pode buscar lá na Matriz, que eles têm uma salinha lá para atender vocês. Como eu não sou pastor, sou professor, busca lá Edward Belloni, porque eu só venho provocar, entendeu? Meu papel é esse. É filósofo. Isso, no mais, Deus abençoe e até mais, até a próxima. No próximo programa a gente vai ter um testemunho de vida. Você não precisa nascer do jeito que você é, porque Jesus transforma Muito a história. forte, muito Deus te bom. abençoe. Muito obrigado, doutora. Obrigada, gente. Estão abertas as inscrições para o Seminário Teológico Carisma. Olá, eu sou o pastor Léo Capochim e quero te convidar para viver os 2 melhores anos da sua vida. Vem estudar conosco